Pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Expresso e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa maratona em comemoração ao centenário da Olivia de Havilland. Hoje a gente vai falar de mais uma parceria entre essas duas rainhas, Bette Davis e Olivia de Havilland, em um filme do John Huston, In This Our Life, Nascida para o Mal. You hated me ever since Peter. You can't stand the sight of me because you couldn't hold him. Esse filme ele é de 1942, que simboliza a fase de ouro da Warner Brothers. A Warner, ela se estabeleceu nos anos 20 e ela começou como um estúdio de filmes de baixo orçamento. O lema da Warner era basicamente quanto mais a gente economizar, melhor. Então eles não investiam tanto nos filmes, se a gente comparar, por exemplo, com a MGM, que fazia filmes super glamurosos, e eles tinham uma pegada mais de dramas sociais e retratar a realidade que as pessoas viviam. Então, durante o período da Warner, no final dos anos 20 e dos anos 30, a gente tem muitos filmes sobre a depressão, sobre pessoas, operários e gangsters, que eram as figuras que dominavam os jornais naquela época. O tempo foi passando e aí a Warner finalmente nos anos 40 se estabeleceu como um grande estúdio e In This Our Life ele simboliza essa fase. É um filme bastante diferente dos que a Warner costumava fazer, né? Ele é um melodrama, mas ele tem alguns traços dessa amargura e dessa sordidez que dominava nesses filmes, apesar de ser um melodrama. Ele também é um filme que faz parte da fase de ouro da Bette Davis na Warner. Depois de uma longa trajetória brigando com o estúdio, sendo suspensa, sendo processada pela Warner, finalmente a Bette conseguiu aquilo que ela achava que merecia, né? Filmes bons. E esse faz parte da safra, né? Em 1940 ela fez A Carta, ela fez Pérfida, também um outro grande filme, A Grande Mentira, que são filmes quase que em sequência dessa grande fase dela. E a Olivia tinha acabado de fazer um filme chamado The Male Animal, que é um filme com Henry Fonda, assim, que eu não gostei muito, achei ele um pouco machista demais, mas que é interessante de ser visto também. Esse filme, ele é um drama bem à la Warner, um drama bem sombrio, com uma vilã bem megera, insuportável, mas uma vilã que a gente vai adorar, amar, porque sim, nós amamos a Stanley, que é a Bette Davis, mesmo ela sendo terrível! E ele foi dirigido pelo John Huston. Ele, naquela época, não gostava também muito desse sistema de estúdio, mas ele acabou se submetendo. Então ele dirigiu alguns filmes bem distantes na carreira dele, bem diferente do que ele gostava. Por exemplo, ele fez O Tesouro de Sierra Madre, Uma Aventura na África também. Ele tinha esse acordo com o estúdio de dirigir alguns filmes que a Warner queria que ele dirigisse para ele poder fazer os próprios dele e ter controle sobre o roteiro, a direção, o elenco e tudo mais. Esse filme conta a história de duas irmãs, Stanley, a Bette Davis, e a Roy, a Olivia, que vivem na mesma casa junto com os pais. E a gente vai descobrir no começo do filme que a Bette tem um caso com o marido da sua maninha e que eles pretendem fugir juntos. O filme já começa com tiro, porrada e bomba. E uma das coisas que eu gosto muito nesse filme é a interação da Olivia e da Bette. Elas têm personalidades tão diferentes e que ao mesmo tempo elas se complementam tanto que é um prazer tu ver elas atuando juntas. A gente já falou em Somos do Amor sobre isso, mas eu acredito que em This Our Life a interação seja diferente porque nesse filme elas são irmãs. E eu vejo uma coisa muito protetora da Olivia, uma coisa bem maternal.
Até porque a Olivia é muito íntegra nesse filme. Nossa, ela se dá muito mal durante o filme e ela continua íntegra, né? Tanto é que tem uma cena, uma virada que dá ao filme em que tu acha que a Olivia vai fazer um super barraco com a Beth e não, ela se mantém com uma postura séria, passando por cima de tudo que a irmã faz pelo simples fato de que ela ama essa pessoa. Uma coisa que as pessoas talvez não saibam é que a Beth queria fazer o papel da mocinha e a Olivia da vilã. A Beth já vinha com um histórico aí de vilãs bem famosas e acho que ela queria meio que se livrar desse estigma interpretando uma mocinha. E a Olivia a mesma coisa, né? Que veio com um histórico aí de mocinhas trouxas e queria meio que se libertar disso. Isso só aconteceria alguns anos mais tarde com um filme chamado The Dark Mirror, onde ela faz gêmeas no estilo Paola e Paulina Bracho, a gêmea boa e a gêmea má. Eu não consigo imaginar os papéis invertidos, eu acho que não daria certo, assim, porque elas ficaram tão marcadas com um tipo de papel, no caso nessa parceria, no caso a Beth marcada como a vilã ou como a pessoa que tem mais determinação e que fala o que tá sentindo na cara da pessoa, e a Olivia tem mais essa marca íntegra, uma pessoa mais fechada, mais séria. Eu selecionei algumas curiosidades sobre essa produção para contar para vocês. A primeira diz respeito às brigas homéricas entre a Bette Davis e o Jack Warner. No livro da Charlotte Chandler, que é uma biografia sobre a Bette Davis, ela conta que a Bette estava pronta para fazer as fotos de publicidade desse filme, já estava maquiada e tudo, quando alguém chegou para ela e disse que ela não podia fazer essas fotos porque ela não estava na folha de pagamento da Warner. Essa mulher rodou a baiana, saiu de maquiagem e tudo, e foi tirar uma satisfação com o chefão do estúdio. E aí ela, né, diz ali no livro que ela discutiu com ele e pediu mais dinheiro pelos filmes e menos filmes. E ela acabou porque ela ia sair de férias pro México depois desse filme. Ela disse que ela foi pro México e prometeu nunca mais voltar. Mas a gente sabe que isso não é verdade porque depois ela fez outros filmes para a Warner, então ela acabou voltando. Outra curiosidade diz respeito ao John Huston e à Olivia. Isso eu não sabia e me surpreendeu bastante. Algumas revistas da época, elas meio que tentam dizer nas entrelinhas que a Olivia estaria tendo caso com o John. O fato é que a revista Photoplay de 1942, de junho de 1942, ela dedica todo um artigo contando algumas coisas sobre a Olivia e comenta sobre o John Huston, que ele e ela saíam, que eles se davam muito bem, que depois que o John Huston se separou eles saíam para jantar. Então assim, eram bem miguxos, mas a gente não sabe se eles tiveram alguma coisa. Outras fontes que eu consultei afirmam que eles tiveram um caso e que isso teria influenciado na produção. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Inscrevam-se no canal, comentem na nossa página do Facebook, acessem o site. Para nós é sempre muito importante saber o que vocês estão achando desse projeto. O filme da próxima semana é Thank Your Lucky Stars, um drama da Segunda Guerra feito pela Warner, vai ser bem bacana. Então eu espero vocês por aqui pra gente comentar. Até a próxima sexta-feira.